Fala Máquina Beritão aqui, no vídeo de hoje eu vou te falar tudo que você precisa aprender para atender um paciente em um ataque supraventricular. Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai aprender isso de uma vez por todas. Vamos lá, meus amigos. Ataque arritmia no pronto-socorro é um negócio assim extremamente fundamental. A gente precisa conhecer, a gente precisa entender esse tipo de paciente. E eu vou contar para vocês uma história que pode ser de qualquer paciente, mas que vai fazer com que a gente consiga se conectar aqui a essa suspeita de um ataque supraventricular. A história se dá de um paciente que dá entrada no pronto-socorro, agitado, suando frio e com uma sensação de palpitação. O paciente dá entrada para dentro do hospital, é colocado na sala vermelha para monitorização, o médico chega para atender, ali no início da anamnese, o paciente refere que teve um início súbito, depois de um estresse, começou com aquelas palpitações e está com uma sensação muito ruim, Coloca a mão no pulso do paciente com uma taquicardia, Depois você começa a palpar muito o pulso, você já deve ter feito muito isso, eu tenho certeza. Com pouco tempo você fala, caramba, esse paciente está com uma taquicardia. É exatamente isso que o colega percebeu, falou, olha, vamos rodar um eletrocardiograma aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Rodou o eletro, está lá o traçado, beleza. Então, esse é um caso clássico aí de uma investigação de um paciente com um ataque cardíaco. Tá? Como que a gente chega ao diagnóstico de um ataque supraventricular? Primeiramente, o que eu preciso buscar no meu traçado? Eu não vou colocar nenhuma imagem ainda não para a gente pensar. Vamos lá, é um ataque cardíaco, então eu preciso de frequência cardíaca aumentada. Frequência cardíaca acima de 100, beleza. Para ser um ataque supra, porque eu posso ter um ritmo aumentado, eu posso ter uma frequência muito alta numa fibrilação atrial, não posso? Qual que é a diferença entre fibrilação atrial e um ataque supra? Por exemplo, a fibrilação atrial é uma arritmia. O meu ritmo não vai ser... não tem como falar essa palavra de novo, Não vai estar ritmado, beleza? Na ataque supra, não. Eu vou ter intervalos regulares, Então, na hora que eu sentir o pulso do paciente, eu vou sentir, por exemplo, um pulso regular. Na hora que eu olhar o traçado, eu vou ter os intervalos regulares, beleza? Então, a gente viu taquicardia, um RR regular aqui para o paciente com ataque supra. Próxima coisa que a gente tem que buscar é o tamanho do QRS. Porque eu posso ter um QRS aberrante, É uma taquicardia, por exemplo, até mesmo ventricular. É um caso até grave. Obviamente, um ataque supra também não deixa de ser, mas um traçado que vai chamar muita atenção. Na ataque supra, eu preciso de um QRS estreito. Então, eu vou ter aquela imagem do QRS fininho. O QRS fininho significa que ele cabe em 3 quadradinhos. Ele está entre 40, 80, 120 milissegundos. 3 quadradinhos daquele pequenininho do traçado. Beleza? Com essas características, existem algumas outras que são detalhes aqui, mas essas 3, elas são muito importantes para a gente conseguir ver essa imagem. Coloca na tela, editor. Essa imagem aí, ó. Pô, bem claro, bem. O que falta aqui para a gente lembrar? A ausência de onda P. Para que a gente não vê também aqui a onda P. Tá? Então eu tenho um ritmo aumentado. Para quem não lembra, como que eu posso contar qual a frequência desse paciente só olhando o traçado? Eu vou pegar 1500 e dividir pelo número de quadradinhos entre um QRS e outro. Esse aqui vai dar, se não me engano, são 8. Confere aí para mim. Acho que são 8. Eu posso dividir 1500 por 8, eu vou ter a frequência cardíaca do paciente. Então eu tenho frequência aumentada, evidente, está evidente aqui que está aumentado. Eu tenho intervalos regulares, tá? Eu tenho QRS estreito, ó, ele está em 2 quadradinhos. E eu não tenho onda P. Beleza, eu tenho um ataque supraventricular. Quando a gente fala ataque supra, normalmente a gente está falando de um diagnóstico só, que é normalmente mais comum, por reentrada nodal. Só que eu tenho outros diagnósticos. Eu tenho outras taquicardias supraventriculares, tá? Então existe essa distinção, beleza? Quando você está, às vezes se você tiver muito de orelhada, toda vez que você ouve alguém falar ataque supra, você lembra desse traçado, você lembra desse tipo de paciente. Mas, na verdade, existem outras ataques supraventriculares. Tá? Beleza. Esse é o primeiro ponto. Identifiquei o doente. Segunda coisa que eu tenho que identificar é o seguinte. Este paciente é candidato a uma cardioversão, ou ele é... Esse tio foi ótimo, Ou ele é candidato a medicação, manobras. Como é que eu decido isso aqui? Como é que eu decido? Como é que eu tomo essa conduta? Avaliando critérios de estabilidade e instabilidade. No caso, o paciente instável, um ataque supra instável, vai para cardioversão.
Critérios de instabilidade, hipotensão e choque, rebaixamento do nível de consciência. Atenção para isso, né? Atenção, né? O paciente agitado não significa que ele está confuso. Não necessariamente ele está rebaixado também. E o rebaixamento aqui, interessante, né? Se a gente estiver usando ali a escala de Glasgow, 2 pontos da basal, a gente pode condicionar um rebaixamento, tá? Dor precordial, né? Um paciente com dor, né? Importante, e dispneia, por exemplo. Diagnósticos aí que acompanham o processo. Então esses quadros aí vão caracterizar a instabilidade, esse paciente vai para cardioversão. Perfeito? Quem não tem esses critérios, eu vou chamar de um ataque supra-estável, o nosso paciente. Nosso paciente está num ataque supra-estável. Então, como que eu vou conduzir esse caso? Pega o caderninho e anota aí para você nunca mais esquecer. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? É uma manobra vagal. Tá? Uma manobra vagal. Qual a manobra vagal que você conhece de cabeça aí? Valsalva. Valsalva não tem tanta eficácia. Eu consigo melhorar a minha vagal com uma valsalva modificada. Se você nunca viu como faz uma valsalva modificada, eu vou deixar aqui no canal também um vídeo sobre este conteúdo, beleza? Mas basicamente a gente vai deixar o paciente sentado a mais ou menos 45 graus, de modo tupiniquim, vamos chamar assim. A gente vai pedir para ele soprar, né, a seringa, tentando empurrar o êmbolo fora. Uma seringa de 20 ml, por exemplo, durante 15 segundos, monitorizado. Depois que ele acaba os 15 segundos, a gente deita o paciente e eleva as 2 pernas e aguarda, observando o monitor. Essa manobra aí pode atingir, né, 45% até 50% aí de melhora. O paciente recupera o traçado, tem que ficar acompanhando para ver se ele vai só recuperar e depois voltar novamente, não vai se manter, não vai estabilizar, tá? Mas realmente você pode melhorar assim, só com isso. Outras coisas que a gente pode fazer, né, massagem do seio carotídeo. Todo livro que você vai ler sobre massagem do seio carotídeo, você vai ver que é necessário que você ausculte antes a região das carótidas. Por quê? Se você ausculta e você ausculta um sopro naquela região, o que pode significar? Sopro significa alta velocidade. Alta velocidade significa estenose. Estenose pode significar uma placa de risco atroembólico. Então, na sua massagem, poderia ali causar uma piora naquele quadro, até mesmo uma embolia. Então, assim, a gente ausculta antes de fazer a massagem, a manobra valsalva modificada é que vai ter melhor resultado, então normalmente a gente vai partir para ela. Beleza? Rômulo, não deu certo. Britão, não deu certo, fiz 2 vezes lá, o paciente continua, né, com esse mesmo traçado no eletrocardiograma. Olha, aí eu vou partir para adenosina. A adenosina, você não conhece? É uma ampolinha que tem 3 mg por ml e ela tem 2 ml na ampola. Então, cada ampola tem 6 mg. Então, basicamente, você vai fazer uma ampola naquele paciente. A questão da adenosina é como faz a adenosina. E aí que você não pode esquecer. A adenosina a gente deve fazer de modo que chegue muito rápido no coração, porque a minha vida dela é muito curta. Ponto. Aí você precisa lembrar. Então, eu não vou fazer na veia do pé, né? Não vou fazer na veia do pé. O que a gente faz? Normalmente uma veia anticubital, boa, calibrosa, e a gente vai facilitar agora a chegada da adenosina. Então, o que eu faço? Eu preparo a adenosina, preparo uma seringa de 20 ml com soro fisiológico, vejo se minha veia está boa, e eu vou elevar o braço para fazer essa medicação, para facilitar ainda mais. Porém, antes disso, eu sempre tenho que conversar com o paciente dos efeitos da adenosina. O paciente vai se sentir desconfortável, uma sensação iminente de morte, mas diz para ele que vai melhorar. Ele confiar em você, que vai melhorar rápido, que você vai estar ali do lado dele, né, que vai estar monitorizado, que vai dar tudo certo. E aí, depois de explicado, você vai. Eleva o membro, faz a adenosina em bolos, pega o soro de 20 ml, né, pega a seringa de 20 ml com soro e faz um flush logo atrás, para aumentar ainda mais essa entrega, ainda mais rápido, e acompanha o traçado. Beleza? Não revertendo, você poderia dobrar essa dose 2 ampolas. Vamos dizer que eu esteja frente a um paciente que nada disso deu certo. Opa, vem aquele nosso comecinho lá, aquele primeiro conceito lá que eu falei para você sobre ataque supraventricular. Provavelmente esse paciente não tem um quadro de reentrada nodal. Eu vou ter que pensar em outros diagnósticos aqui. Aí possivelmente o tratamento vai ser beta-bloquear esse doente. Beleza? Mas sem dúvida, uma avaliação com CARD vai ser muito interessante no cenário de pronto-socorro, na prática, que é isso que a gente gosta de fazer. Beleza? Aprendeu? Curtiu essa aula?
Então se você curtiu, cara, deixa seu like aqui, tá? Deixa um comentário dizendo para mim qual outro tipo de conteúdo que você quer ver. E se tiver alguma dúvida também, deixa aqui embaixo que a gente vai te responder. E até o próximo vídeo.